Quer se aventurar pelo lado mais sombrio do Japão? Inscreva-se no Japão Assombrado e contribua para o nosso projeto de contos de terror. Sempre fui um homem cético. Meu pai costumava dizer que eu via o mundo com os olhos de um peixe, sempre atento, mas incapaz de compreender o que estava além da superfície. Até o dia em que voltei à vila de Yomura, acreditava que a razão humana poderia explicar tudo. Eu era jovem na época, jovem e teimoso. Os anos me ensinaram a não questionar o inexplicável, mas naquela época estávamos todos famintos por respostas. Recebi a carta de Takashi em uma manhã de outono. O papel, amarelado pelo tempo, carregava sua urgência nas palavras trêmulas e mal escritas. Ele implorava para que eu, Kenji e os outros retornássemos à nossa vila natal nas montanhas, onde crescemos juntos, onde formamos nossos primeiros laços de amizade. Ele mencionava algo sobre a Kiko, nossa amiga de infância. Algo terrível havia acontecido, uma injustiça que precisávamos corrigir. Reunimos o grupo. Havia eu, Takashi, Hiroshi e Naoki. Lembranças de infância vinham à tona, enquanto subíamos a trilha sinuosa que levava à vila. O caminho era estreito e traiçoeiro, com galhos secos de árvores retorcidas que pareciam garras estendidas para nós. Cada passo era acompanhado pelo som de folhas secas esmagadas sob nossos pés, como sussurros de aviso. Ao nos aproximarmos, senti algo diferente no ar. A neblina parecia se agarrar a nós, grossa e densa, como se escondesse algo. A vila estava quase igual a como a deixamos tantos anos atrás, mas havia uma nova quietude, um silêncio sufocante que parecia pressionar nossos peitos. Takashi nos contou o que havia acontecido. A Kiko, nossa doce Akiko, tinha desaparecido meses antes. Ela foi vista pela última vez perto do antigo templo de pedra no topo da montanha, onde ninguém ousava ir. Os aldeões diziam que ela havia sido levada pelas sombras, uma punição pelas suas curiosidades impróprias. Murmuravam que ela havia se envolvido com as forças da floresta, que havia cruzado o caminho de alguém muito poderoso. Era a primeira vez que ouvimos falar sobre isso, mas Takashi parecia saber mais. Ele revelou, com um nó na garganta, que havia encontrado um pequeno amuleto na casa de Akiko, um pequeno talismã feito de madeira e amarrado com cabelo humano. Ele havia buscado ajuda, mas os aldeões pareciam estranhamente indiferentes. A verdade era que ninguém queria falar sobre o que aconteceu. Era como se a vila tivesse feito um pacto de silêncio. Foi então que decidimos confrontar aqueles que acreditávamos serem os responsáveis. Sabíamos que a bruxaria existia em Yomura. Sempre existiu, sempre à margem, nas sombras das noites sem lua. Mas até então, era apenas uma história para assustar crianças, uma superstição, algo para manter a ordem. Mas agora sabíamos que a bruxaria era real e que tinha tomado Akiko. Takashi insistiu que começássemos a investigar na velha casa de Ito, um homem solitário, conhecido na vila por sua ligação com o oculto. Ele era, de certa forma, respeitado e temido. Um curandeiro, um sábio ou talvez algo muito mais sinistro. O caminho até sua casa era repleto de marcas estranhas, símbolos esculpidos nas árvores, tocos de vela queimada, oferendas deixadas no meio do caminho. Sentíamos a opressão crescer em nossos ombros, como se o ar se tornasse mais pesado a cada passo. Ao chegar à casa, Itu estava lá, nos esperando como se soubesse que viríamos.
Sua pele era pálida e seu olhar vazio, mas havia uma estranha lucidez em seus olhos. Antes que pudéssemos dizer uma palavra, ele falou com uma voz rouca e arrastada. Vocês não deviam ter voltado. Sentimos um arrepio coletivo. Hiroshi, sempre o mais impulsivo, foi o primeiro a falar, desafiador. Queremos saber o que aconteceu com a Kiko. Sabemos que ela não desapareceu por acidente. Sabemos que alguém aqui a tomou. Queremos respostas, Itou. Itou permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz parecia vir de um lugar distante. A Kiko procurou o que não devia. Tocou nas sombras. As sombras tocaram de volta. Ele se virou e entrou em sua casa, como se esperasse que o seguíssemos. Lá dentro, o ambiente era ainda mais opressivo. Amuletos pendurados em cada canto, velas de sebo queimando com chamas baixas e um cheiro nauseante de ervas misturadas com algo metálico. No centro do aposento, uma grande tigela de madeira, cheia de um líquido escuro e espesso, que borbulhava lentamente. Antes que pudéssemos questionar o significado de tudo aquilo, Itou levantou um braço e começou a murmurar palavras que não compreendíamos. Sentimos uma onda de calor passar por nós, seguida de um frio cortante. Hiroshi deu um passo para trás, mas era tarde demais. As velas de repente apagaram-se, e a única luz que restou era a que vinha da tigela de madeira, que agora brilhava com uma intensidade sobrenatural. Takashi tentou se mover, mas parecia preso ao chão. Ouvi um grito de Naoki, e então tudo se transformou em um caos de sombras e murmúrios, como se a casa tivesse vida própria. Algo estava se movendo nas paredes, formas que não podíamos discernir. Quando as luzes voltaram, Itou estava caído, olhos arregalados, sem vida. Mas o medo em nossos corações não se dissipou. Pelo contrário, sentíamos agora que havíamos cruzado um limite invisível. Algo havia despertado. Nos dias seguintes, tudo piorou. Takashi começou a ter pesadelos horríveis. Suas mãos tremiam e ele falava de vozes que o chamavam nas horas mais escuras da noite. Hiroshi passou a ficar mais agressivo. Sua pele ficou pálida como a de um cadáver e ele se afastava de todos, falando sozinho com frequência. Naoki, sempre o mais calmo de nós, começou a ficar paranoico, alegando que algo o observava, que ele sentia olhos nas costas, mesmo quando estava sozinho. Quanto a mim, comecei a ver coisas que não estavam lá. Sombras se movendo no canto dos meus olhos, sussurros suaves em uma língua que não entendia, mas que preenchiam minha mente com um pavor ancestral. Começamos a notar mudanças na vila. As pessoas pareciam diferentes. Os sorrisos eram largos demais, os olhares demorados demais, como se fossem marionetes de uma peça sinistra que ainda não compreendíamos. Para quem encontrar estas palavras, se está lendo isto, significa que já parti para o mesmo destino de meus amigos, o destino sombrio que nos aguarda a todos que ousamos desafiar os segredos da vila de Yomura. Deixe-me contar como chegamos até aqui, na esperança de que alguém algum dia compreenda o que aconteceu e evite seguir o mesmo caminho. Quando decidimos destruir a casa de Itou, estávamos desesperados. Acreditávamos que o fogo purificaria, queimaríamos o mal até suas raízes. Mas o que não sabíamos era que o próprio chão em que pisávamos estava impregnado de uma escuridão antiga, uma escuridão que se alimentava de nossa ignorância e medo. Eu me lembro dos olhares frenéticos de Hiroshi e Naoki
enquanto jogávamos as tochas contra a madeira envelhecida, o crepitar das chamas consumindo o que restava da luz. Mas, conforme o fogo crescia, algo mudou. As chamas não eram normais. Elas dançavam com uma cor errada, um vermelho quase negro, como sangue coagulado. Sentimos o solo tremer sob nossos pés e, de repente, um vento gelado soprou das profundezas da floresta, carregando consigo um cheiro que não consigo descrever, algo entre carne queimada e flores apodrecendo. Foi então que percebemos os símbolos. Sim, eles estavam gravados nas pedras da fundação, escondidos por séculos, talvez milênios. Símbolos que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma reconhecia no fundo da minha alma. Eles brilhavam com uma intensidade que queimava os olhos, e foi naquele momento que compreendi. Havíamos despertado algo. Foi tudo muito rápido depois disso. Takashi começou a gritar, um grito que eu nunca esquecerei. Seu corpo se contorceu como se estivesse sendo puxado por 1000 mãos invisíveis. Ele desapareceu na escuridão antes que eu pudesse alcançá-lo. Hiroshi e Naoki tentaram correr, mas as sombras os engoliram também, como se a própria noite estivesse viva, faminta. Fiquei sozinho, sem saber o que fazer. O fogo se extinguiu de repente e o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Foi quando vi a figura. Uma forma se movendo lentamente em meio às cinzas e fumaça, alta, com um corpo retorcido e sem rosto, mas com olhos, tantos olhos, espalhados por sua pele, brilhando como estrelas mortas. Corri para minha casa e travei a porta. Desde então estou aqui, esperando o inevitável. As velas estão quase no fim, e sei que não há saída. Posso ouvir os sussurros do outro lado da porta, vozes que soam como o vento, chamando o meu nome. Sinto a casa respirar ao meu redor, como se estivesse viva, como se esperasse meu último suspiro. Sei que em breve ela virá me buscar, assim como levou os outros. Se você encontrar esta carta, por favor, não tente entender. Apenas vá embora. Não fale com ninguém da vila, não olhe para trás. Se ouvir sussurros, corra. Se sentir uma presença ao seu redor, não se vire. Yomura não perdoa. Yomura nunca esquece. Peço apenas que queime esta carta, não permita que essas palavras permaneçam. E se puder, reze por nossas almas. Talvez em algum lugar distante ainda haja esperança para nós. Adeus, Kenji. O silêncio dentro da casa foi quebrado apenas pelo som distante de uma risada. Ou seria um choro. A vela finalmente se apagou. Quando decidi deixar a cidade e me mudar para a pequena propriedade rural no interior de Shimane, estava em busca de um recomeço. Aos 28 anos, minha vida estava marcada pela dor de uma separação recente, e a ideia de encontrar refúgio em um lugar isolado me parecia a única saída para superar a dor. A antiga propriedade rural, com sua casa de campo isolada e um jardim em estado de degradação, parecia o cenário perfeito para começar uma nova vida. O isolamento prometia a tranquilidade que eu tanto precisava. A casa de campo, erguida há mais de um século, possuía um charme melancólico que capturava a essência de um tempo passado. O estilo tradicional japonês, com janelas de papel shoji, agora quebradas e empoeiradas, deixava a luz do sol entrar de maneira suave, criando padrões de sombras dançantes sobre o chão de tatame gasto. Cada canto da casa parecia carregar a memória de um passado distante. O jardim, por sua vez, era um labirinto de plantas desordenadas, arbustos densos e caminhos cobertos de musgo, com um lago empoçado de águas escuras
e uma pequena ponte de pedra quebrada levando a uma floresta densa ao fundo. Nos primeiros dias, me dediquei fervorosamente ao trabalho de restaurar o jardim. Havia algo terapêutico em limpar os caminhos, arrancar as plantas invasivas e tentar reverter o estado de decadência do lugar. A sensação de transformação gradual era reconfortante, uma metáfora para o recomeço que eu esperava encontrar em minha vida pessoal. No entanto, logo comecei a perceber que algo estava errado. Pequenos eventos estranhos começaram a ocorrer e a sensação de ser observada no jardim tornou-se um desconforto constante. Flores estranhas começaram a aparecer em lugares onde eu não havia plantado nada. Elas tinham um brilho próprio à noite, como se fossem iluminadas por uma luz interna. A princípio, pensei que eram apenas flores desconhecidas, mas o brilho etéreo me deixou inquieta. Era como se essas flores fossem mensageiras de algo além da minha compreensão. Os eventos estranhos não pararam por aí. Certas flores murchavam repentinamente, suas pétalas secando e caindo em questão de horas, sem motivo aparente. Em alguns dias, ouvia sussurros indistintos enquanto estava sozinha, como se uma conversa em voz baixa estivesse acontecendo atrás de mim. O som inquietante do vento passando pelas árvores e arrastando folhas secas era acompanhado por um cheiro peculiar. Flores em decomposição misturadas com uma fragrância doce e enigmática. Era um aroma que não conseguia identificar, mas que parecia estar associado às ocorrências estranhas. As noites na casa também eram inquietantes. O clima se tornava mais frio e a sensação de um toque gelado me acompanhava sempre que entrava em certos cômodos. A casa parecia respirar, com rangidos e murmúrios vindos das paredes e do teto. O lago, que antes parecia um lugar tranquilo, agora apresentava movimentos inquietantes em sua superfície escura. A ponte de pedra quebrada parecia mais deteriorada e eu frequentemente via figuras sombrias se movendo na borda do jardim. Essas figuras, embora nunca completamente visíveis, eram perturbadoras e evocavam um sentimento de constante vigilância. Minha sanidade começou a vacilar. A paranoia tomou conta de mim e cada pequeno evento se transformava em um sinal de que algo estava profundamente errado. As visões alucinatórias começaram a se intensificar. Eu via rostos distorcidos e ouvia gritos agonizantes no silêncio da noite. O ambiente ao meu redor parecia se distorcer, como se a realidade estivesse se desintegrando lentamente. Um dia, enquanto trabalhava no jardim, descobri um antigo diário enterrado entre as raízes de uma árvore. As páginas estavam amareladas e frágeis, e o texto estava escrito com uma caligrafia antiga e delicada. O diário pertencia a um membro da família que havia vivido na propriedade há muitas décadas. As palavras no diário revelavam uma história sombria. A propriedade havia sido usada para rituais de adoração a espíritos da natureza. Durante uma cerimônia importante, uma tragédia havia ocorrido, resultando na perda de muitas vidas. As flores estranhas que eu encontrava eram, na verdade, plantas usadas em rituais antigos para invocar entidades espirituais. O jardim era um local de sacrifícios, um espaço sagrado e perturbador que havia sido manchado pela tragédia e pelo sangue. Essa revelação foi um choque brutal. Eu me vi obrigada a confrontar a realidade de que o lugar onde eu buscava refúgio estava imerso em uma história de dor e violência. A partir daquele momento,
Os eventos sobrenaturais se tornaram mais frequentes e intensos. As visões se tornaram mais vívidas e os ataques de entidades invisíveis se tornaram uma constante. Eu sentia uma presença sinistra que parecia se alimentar da minha própria angústia e medo. A intensidade dos eventos culminou em uma noite fatídica. Decidi realizar um ritual de purificação no lago, acreditando que poderia apaziguar os espíritos perturbados e trazer alguma forma de alívio. À meia-noite, quando o céu estava mergulhado na escuridão, preparei o ritual com grande cuidado, usando os conhecimentos que obtivera do diário. No entanto, o que eu invoquei foi uma força sombria muito mais poderosa do que eu poderia imaginar. O lago transformou-se em um turbilhão de água negra e uma série de visões alucinatórias tomou conta da minha mente. Rostos distorcidos, gritos de agonia e uma sensação de opressão inundaram o espaço. Entidades invisíveis atacaram-me e eu senti uma presença física e ameaçadora que parecia se manifestar através de sombras e ventos cortantes. A atmosfera estava carregada de uma energia negativa e hostil. Lutei com todas as minhas forças para resistir às forças malignas que havia despertado. O ambiente ao meu redor se desintegrava em uma cacofonia de barulhos e visões. As paredes da casa pareciam se desvanecer e o jardim se tornava um pesadelo em constante mudança. O confronto final com o espírito vingativo foi brutal e extenuante. O espírito parecia estar alimentado pela minha dor e culpa, tornando a batalha ainda mais pessoal e dolorosa. No final, consegui apaziguar os espíritos e restaurar algum tipo de equilíbrio, mas o custo foi imenso. A experiência me deixou com uma sensação de vazio profundo e uma marca indelével em minha alma. A propriedade, agora uma lembrança perturbadora, havia se tornado um lugar que eu não podia mais suportar. Deixei o local, incapaz de enfrentar mais o que ele carregava. Deixei uma carta para futuros ocupantes, uma advertência sobre os perigos do lugar e a história trágica que o envolvia. A propriedade permanece como um aviso sombrio para aqueles que buscam recomeços em locais antigos e carregados de histórias. O Jardim das Almas Perdidas, com suas flores brilhantes e sussurros inquietantes, continua a ser um lugar de mistério e terror. Minha história serve como um lembrete das forças ocultas que podem se manifestar em lugares aparentemente pacíficos, aguardando a próxima pessoa disposta a enfrentar seus segredos. A noite cai cedo nas montanhas de Kyushu, onde o vento percorre os bosques com um lamento eterno. Eu costumava me sentir em paz aqui, cercado pelo som das árvores e do correr dos riachos, com apenas a companhia das estrelas. Desde que minha esposa morreu, esta casa se tornou um refúgio de solidão. Passei a viver de forma mecânica, preso numa rotina de trabalho árduo e isolamento. A dor da perda não diminuiu, tornou-se uma presença constante, como uma sombra atrás de mim, sempre me acompanhando. Não há sons além do vento e do farfalhar das folhas, mas recentemente não posso mais ignorar o que tenho ouvido. No início, eram apenas pequenos ruídos. Durante o sono, ouvia estalos suaves nas tábuas do chão acima de mim, como se alguém estivesse caminhando no segundo andar. É claro que era impossível. Eu estava sozinho e não havia motivo para alguém estar lá em cima. Desde que ela se foi, o andar de cima se tornou uma parte esquecida da casa. Fiquei deitado na cama, imóvel,
ouvindo. O som era irregular, hesitante, quase como se algo estivesse testando meu nervosismo, minha sanidade. Eu queria acreditar que era apenas a madeira velha, inchando e encolhendo com o frio da noite, mas o som era claro demais, deliberado demais para ser isso. Naquela primeira noite, tentei não dar importância. Virei-me na cama, forçando-me a dormir. No entanto, a cada vez que eu fechava os olhos, parecia ouvir um novo ruído. O leve sussurro do vento, que agora parecia carregado de palavras que não conseguia entender. Sonhei que estava cercado por sombras. Sussurros indistintos me chamavam pelo nome. Acordei em um sobressalto, o coração acelerado, com a garganta seca, como se tivesse gritado a noite inteira. Mas não havia ninguém ali, apenas o silêncio opressivo da casa. Ao amanhecer, tentei me concentrar na minha rotina. A vida na fazenda exige trabalho duro. Há sempre coisas a fazer. Tentei varrer os pensamentos inquietantes como se fossem poeira acumulada nos cantos da casa, mas a sensação de desconforto persistia. Passei o dia ocupado, sem pensar muito, mas à noite, ao entrar em casa, senti uma mudança no ar, como se o espaço ao meu redor tivesse se estreitado. A luz fraca do lampião vacilava, lançando sombras que pareciam dançar nas paredes de papel. E então, de repente, senti aquele gosto metálico de sangue na boca. Passei a língua pelos dentes, tentando entender o que era, mas não havia nada visível. O gosto simplesmente estava ali, persistente, como um aviso mudo. A noite seguinte foi pior. Novamente ouvi os passos no andar de cima, mas desta vez pareciam mais próximos, mais insistentes. Eles se moviam de um lado para o outro, cada vez mais fortes, como se alguém estivesse caminhando de um cômodo para outro. Peguei uma lanterna e decidi finalmente investigar. Subi lentamente a escada, cada degrau rangendo sob meu peso. Abri a porta do quarto de hóspedes, esperando encontrar alguma coisa, qualquer coisa, mas o quarto estava vazio, as sombras se projetando de maneira estranha nas paredes. O silêncio era ensurdecedor. E então, uma porta fechou-se sozinha com um estrondo. Eu me virei bruscamente, apontando a luz da lanterna na direção do som, mas não havia nada além da porta de papel fechada. Minhas mãos tremiam enquanto a abria novamente e não vi nada além de escuridão. Desci as escadas rapidamente, sentindo o coração bater descontroladamente no peito. Sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Os dias seguintes trouxeram mais sinais perturbadores. Encontrei pegadas de lama que começavam na floresta e terminavam na porta da minha casa. As pegadas eram pequenas, como as de uma criança, e pareciam frescas, apesar de não haver sinais de chuva. Limpei-as rapidamente, tentando afastar o pensamento de que alguém ou algo poderia estar me observando. Mas na manhã seguinte, as pegadas estavam de volta, exatamente no mesmo lugar. Sentia um calafrio percorrer minha espinha sempre que via aquelas marcas na terra, como se fossem uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Comecei a notar mudanças nos animais também. As galinhas cacarejavam incessantemente, os cachorros latiam para o vazio e os cavalos se recusavam a se aproximar do celeiro. Eles pareciam sentir algo que eu não conseguia ver. Uma noite, ouvi um relincho agudo vindo do estábulo. Corri para lá, apenas para encontrar um dos cavalos suado, olhos arregalados de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Tentei acalmá-lo,
mas nada parecia funcionar. O cheiro de incenso tornou-se uma presença constante na casa. Às vezes, ele vinha como uma brisa leve, misturado com um odor de terra molhada, que me lembrava do pequeno cemitério familiar próximo à propriedade. Eu nunca me importei muito com aquele lugar. Era apenas um pedaço de terra com alguns túmulos antigos, cobertos por musgo e folhas secas. Mas agora, o portão do cemitério estava sempre entreaberto pela manhã, mesmo que eu o fechasse todas as noites. Era como se algo estivesse tentando sair, ou pior, entrar. Uma manhã, enquanto cuidava do campo de arroz, meu pé esbarrou em algo duro enterrado na lama. Ajoelhei-me e escavei até encontrar um amuleto Omamori, sujo de terra com meu nome inscrito na parte de trás. Fiquei parado ali por um longo tempo, segurando aquele pedaço de tecido desgastado nas mãos, sentindo meu coração bater no peito como um tambor. Quem teria enterrado isso ali? E por quê? A sensação de pavor crescia dentro de mim como uma maré que não conseguia conter. Decidi buscar respostas. Caminhei até o vilarejo mais próximo, onde encontrei o Sr. Tanaka, um dos poucos que ainda lembravam das histórias antigas. Ele me contou sobre a família que havia vivido na minha terra há 50 anos. Durante um festival de colheita, todos desapareceram sem deixar vestígios. Alguns dizem que foram amaldiçoados, que um espírito vingativo os levou. Ouvi sua história em silêncio, sem demonstrar o medo que começava a crescer dentro de mim. Perguntei-lhe se sabia algo mais, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que algumas coisas são melhor deixadas no passado. Voltei para casa com uma sensação de mal-estar que não conseguia ignorar. No caminho, minha mente girava, tentando conectar os pontos. Foi quando encontrei o diário escondido. Dentro, havia descrições detalhadas de rituais antigos feitos para apaziguar espíritos e proteger a terra, mas alguns dos rituais eram sombrios, envolvendo sacrifícios humanos. Minhas mãos tremiam enquanto lia e comecei a perceber que algo muito mais sinistro estava em jogo. As noites tornaram-se intermináveis. O som de passos tornou-se constante, acompanhados por sussurros e sombras que pareciam ganhar vida. Quando fechava os olhos, sentia um toque frio e pegajoso na minha pele, como se mãos invisíveis me acariciassem com intenções maliciosas. Eu acordava suando, com o gosto metálico de sangue na boca e com a sensação de que o tempo estava escapando de mim. Em uma noite de desespero, decidi realizar o ritual de purificação que encontrei no diário. À meia-noite, segui cada passo meticulosamente. Acendi velas, queimei ervas, entoei cânticos antigos que mal compreendia. Por um momento, tudo pareceu calmo, mas então o ar ao meu redor tornou-se pesado, denso, e uma presença se fez sentir. O chão tremeu e as sombras cresceram, envolvendo-me em um abraço gélido. O tempo pareceu parar. Tudo ao meu redor tornou-se indistinto, como se estivesse olhando através de um vidro embaçado. Então vi uma figura surgir das sombras. No começo era apenas um vulto, mas conforme se aproximava, percebi que era o rosto dela, minha esposa. Seus olhos eram duas esferas negras, vazias, sem qualquer resquício de vida. Ela estendeu a mão em minha direção e memórias enterradas voltaram à tona como uma avalanche. Lembrei-me do ritual, o sacrifício, meu desespero para salvar a colheita e como ela foi levada de mim naquele dia fatídico. Ela estava ali para me acusar, para me punir. Tentei falar, pedir perdão, mas minha voz falhou.
O mundo ao meu redor começou a girar, as paredes da casa tremiam e senti um aperto gelado em meu peito. O grito dela ecoou, atravessando meu corpo como uma lâmina, e tudo ficou escuro. Desde então estou preso aqui. As noites são eternas, os dias indistintos. O gosto metálico nunca deixa minha boca e as sombras nunca me deixam em paz. Algo sempre me observa, esperando, e eu sei que um dia, não muito distante, será o meu fim. Eu sou Kenji, um engenheiro civil de 32 anos que recentemente herdou uma propriedade rural em Aomori, após a morte de minha avó. A dor pela perda dela ainda está fresca e minha situação financeira é desesperadora. Decidi que a melhor forma de lidar com a herança seria passar um tempo na antiga casa de campo para resolver questões legais e vender a propriedade. No entanto, a casa, que parecia uma simples carga de problemas, revelou um terror muito mais profundo do que eu poderia ter imaginado. A propriedade está situada em uma área montanhosa e remota de Aomori, cercada por florestas densas e uma estrada de terra que não é mais mantida. A casa de madeira tem mais de 80 anos e está em um estado deplorável. Sua fachada está deteriorada e o jardim, que um dia pode ter sido belo, está completamente abandonado. Um celeiro em ruínas, um poço seco e uma pequena lagoa que exala um cheiro nauseante de água estagnada completam o cenário. Em um canto da propriedade, uma pedra de sepultamento antiga, parcialmente coberta pela vegetação, parece uma lembrança sinistra do passado da casa. Nos primeiros dias, minha abordagem prática e cética me fez ignorar os pequenos eventos estranhos que começaram a ocorrer. Objetos mudavam de lugar sem explicação, luzes piscavam sem motivo aparente e eu constantemente sentia uma presença observando-me. A princípio, pensei que era apenas o desgaste da casa e a tensão do luto me afetando. No entanto, essas pequenas perturbações logo se transformaram em algo muito mais perturbador. Comecei a ouvir passos pesados e arrastados no andar superior, mesmo quando eu sabia que estava sozinho. O som era constante e parecia vir de um local que não existia mais. A casa, uma vez um lar, estava se tornando um lugar de desconforto. À noite, um cheiro de carne podre misturado com terra molhada permeava o ar. E eu tinha a sensação constante de algo frio e viscoso tocando minha pele, como se a própria casa estivesse viva e tentando me assustar. À medida que os dias avançavam, os eventos se tornaram cada vez mais perturbadores. Estrondos de madeira quebrando, gritos abafados vindo da floresta e marcas de mãos sangrentas surgindo nas paredes tornaram-se frequentes. A sensação de ser observado intensificava-se e a paranoia tomou conta de mim. Eu me via pulando a cada som inesperado e tinha dificuldades em distinguir entre o real e o imaginário. O jardim, que eu inicialmente pretendia limpar e restaurar, tornou-se um local de constante inquietação. Havia algo de inquietante nas flores e nas plantas que pareciam crescer desordenadamente. O lago, que antes eu via como um mero detalhe da propriedade, começou a exalar um odor que me fazia sentir náuseas, e eu comecei a associá-lo com os eventos sobrenaturais que estava enfrentando. Com a ajuda de alguns objetos deixados pela minha avó, comecei a investigar mais profundamente a história da propriedade. Encontrei uma série de fotos antigas e diários que haviam pertencido à minha avó. Os diários revelavam uma série de mortes misteriosas
associadas à propriedade. Havia relatos de acidentes inexplicáveis e mortes não explicadas que pareciam seguir um padrão aterrador. Descobri que a casa havia sido o local de um incêndio devastador que matou vários membros da família original. Além disso, houve um afogamento na lagoa que foi registrado como um acidente, mas parecia ter uma conexão mais sombria. As páginas dos diários revelavam que a propriedade tinha sido palco de rituais secretos realizados por um culto local. Esses rituais envolviam sacrifícios humanos destinados a apaziguar espíritos antigos, e as mortes trágicas na casa eram parte de um ciclo de práticas ocultas que haviam marcado o local com uma maldição. Determinando que precisava enfrentar o que estava causando esses eventos, decidi realizar um ritual de exorcismo na lagoa à noite. Equipado com as instruções encontradas nos diários e uma mistura de medo e determinação, preparei-me para o confronto. A lua cheia iluminava a cena e a lagoa parecia estar esperando por mim. Durante o ritual, o que eu havia desencadeado foi muito mais aterrorizante do que eu poderia ter imaginado. O lago começou a borbulhar violentamente e visões alucinatórias tomaram conta da minha mente. Entidades invisíveis atacavam-me com uma fúria indescritível e objetos ao meu redor se moviam com uma força sobrenatural. O clímax do ritual foi um confronto direto com um espírito vingativo que parecia ter uma força indomável e um desejo de vingança. Eu lutava para manter minha sanidade e minha vida enquanto enfrentava eventos sobrenaturais que ameaçavam consumir tudo o que eu conhecia. A batalha foi brutal e desesperadora. O espírito parecia estar conectado à própria essência da casa, e sua fúria era palpável. Eu quase sucumbi à força das entidades e ao terror que se desenrolava ao meu redor. Após um confronto angustiante, percebi que a única forma de escapar da maldição era abandonar a propriedade. Com o coração pesado e a mente atormentada, deixei a casa e a propriedade para trás. O terror que experimentei deixou-me fisicamente e mentalmente traumatizado. A casa, que deveria ter sido apenas uma carga financeira, tornou-se um lugar assombrado, um cenário de horrores que desafiava qualquer explicação racional. Deixei um manuscrito detalhando os eventos e os perigos que encontrei, na esperança de que alguém pudesse entender a verdadeira natureza do lugar. A casa permanece como um monumento à tragédia e ao terror que assola aqueles que se aventuram a descobrir seus segredos. O destino da casa é um aviso sombrio para futuros visitantes sobre o que pode ser despertado quando os segredos do passado são desenterrados. O manuscrito de Kenji foi encontrado por um novo proprietário da casa que, ao ler suas palavras, sentiu o peso das experiências de Kenji e o horror que permeia a propriedade. A história de Kenji se tornou um aviso sombrio, uma narrativa de terror e luto que encapsula a essência de um lugar marcado pela tragédia. A casa em Aomori continua a ser um lugar evitado, onde o passado e o presente se entrelaçam em um ciclo de mistério e horror que nunca parece terminar.